Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Se você quer uma prova do quão impopular é a proposta de privatização das estatais gaúchas, basta ver o comportamento do governador Eduardo Leite. Primeiro, durante a campanha, assumiu publicamente o compromisso de que em seu governo Banrisul e Corsã seguiriam estatais. E agora, ao mudar de opinião e defender a privatização, jogou toda a força do governo e sua base aliada na Assembleia Legislativa para conseguir a aprovação da proposta de emenda à Constituição de número 280. E o que propõe a PEC 280? Ela propõe a retirada da Constituição Estadual da necessidade, da exigência de um plebiscito popular que autorize a venda do Banrisul, da Corsã e da Procergs. É sobre a proposta de privatização da Companhia Rio-Grandense de Saneamento, a Corsã, que o nosso ponto de pauta vai falar hoje. E para isso contaremos com a presença do dirigente do Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias da purificação e distribuição de água e em serviços de esgoto do Estado do Rio Grande do Sul, o Sindiágua, Rogério Ferraz. Eu sou Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje é a privatização da Corsã. Rogério Ferraz, eu gostaria de agradecer pela sua disponibilidade em falar conosco. Olá, Rafael. Para mim é um prazer enorme estar conversando contigo aqui no ponto de pauta e conversar com os nossos telespectadores aí sobre essa importante questão que é a tentativa de privatização da Corsã por parte do governo do Estado. Perfeito. Rogério, eu gostaria de começar te perguntando qual é a situação da PEC 280, cujo autor é o deputado Sérgio Turra, do PP, do Partido Progressista. No dia 27, nós tivemos uma votação em primeiro turno, na qual a PEC foi aprovada pelo placar mínimo, mas foi computado o voto de um deputado que não estava online no momento da votação, certo? Isso motivou um pedido de arquivamento da PEC. Enfim, a pergunta é, qual é a situação da PEC agora e quais são os próximos passos? O que se desenha como os próximos movimentos? Bem, Rafael, essa PEC 280, né, como tu bem disseste, é da iniciativa do deputado Turra, e ela não é estreante na Assembleia Legislativa, né? Ela já ocorreu em 2019, né, a tentativa de retirada do plebiscito, e lá naquele primeiro período, os deputados botaram na vitrine o Banrisul, né, como principal foco da privatização. Então, o que a gente entende? Como eles não conseguiram, com o Banrisul em 2019, né, como vitrine, agora, em 2021, o governo Eduardo Leite muda de estratégia e coloca de novo em pauta, porque é do deputado, mas a gente sabe que é por força, né, do próprio governador do estado que essa PEC voltou à pauta. Então eles resolvem agora, como não deu certo com o Banrisul na vitrine em 2019, eles colocam a Corsã como vitrine, né, na tentativa de pegar alguma parcela da população que esteja descontente, né, com o trabalho da Corsã, que viabilize, então, a iniciativa dessa PEC. Eu peço desculpas já, porque essa questão de home office, né, vocês devem estar percebendo em alguns barulhos, mas é que a gente não tem, né, um estúdio preparado para isso, né, na nossa casa, então algum barulho aí vocês vão ouvir durante a gravação, mas acho que vai dar para entender aqui o que a gente está conversando. E essa questão da PEC, ela, como tu bem disseste, ela já tramitou em primeira votação na Assembleia Legislativa, onde houve muitos percalços, muita coisa, no mínimo suspeita, né, durante a votação, o que ensejou, então, a oposição na Assembleia Legislativa a entrar com recurso na mesa diretora da Casa, buscando não apenas, nem buscando a anulação da votação. A oposição está requerendo, Rafael, que seja dado como vencedor o não para a PEC 280 por tudo aquilo que ocorreu de voto computado que não era do próprio deputado em questão, né, de gente que não votou e eles disseram que votaram, que votou. Então,
o presidente da casa se sujeitou ao ridículo e até até ficar passível de uma cassação, né, de mandato por atuar daquela maneira durante a votação da PEC 280. E aí o nosso cidadão já pode ter uma noção, né, de o quanto isso representa para o governo do Estado a aprovação dessa PEC. O quanto que está em jogo, e eu vou falar aqui um jogo financeiro mesmo, não é jogo político. Se fosse só o jogo político, né, do governador que quer ser candidato a presidente da República, ainda se trataria, mas é um jogo financeiro também, porque isso envolve na casa de bilhões de reais qualquer negociação que se fale em saneamento aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, esse é o viés que está hoje nesse cenário, né, da PEC 280, que seria já votado em segundo turno agora, na semana corrente aí do dia 11, né, em diante, estaria já apto a ser votado, mas, por esse recurso da oposição, o presidente da casa acatou o recurso, encaminhou para a CCJ, e na CCJ agora tem toda uma tramitação a ser feita, e enquanto não houver o resultado desse recurso, né, a avaliação desse recurso por parte da CCJ, não haverá votação do segundo turno. Então, a gente espera que a votação do segundo turno se dê lá pela virada do mês de maio para junho, né, quando deverá estar já apta a voltar a plenário essa PEC 280. Mas é importante frisar também, Rafael, alguns fatos, né, que circundaram, né, o primeiro turno dessa votação, né? De imediato, quase, a votação no primeiro turno, onde o governo, como tu disse, venceu por margem apertadíssima, né? Teve uma pequena vitória ali por margem apertadíssima. Ato contínuo já estavam alguns deputados que votaram favorável, né, à PEC, que derruba a necessidade de plebiscito aí para a privatização. Ato contínuo já estava nas redes sociais de alguns deputados anúncio de obras de asfalto nas suas bases eleitorais, né? Ou seja, uma clara né, estratégia do governo de comprar voto dos deputados através de promessas, né, de asfalto nas bases eleitorais dos deputados. Um outro fato que chamou muito atenção, e isso é gravíssimo que aconteceu, é relativo, inclusive, à pandemia, né, do Covid-19 que aí está. Pois o governador tinha decretado, né, o início da volta às aulas, mesmo da bandeira preta, né? O judiciário vetou essa volta às aulas por conta da bandeira preta, e na segunda-feira anterior à votação, Rafael, que foi na terça-feira, o deputado Osterman, do Partido Novo, tem vídeo circulando na internet sobre isso, ele chegava a bater na mesa de tão bravo que estava com o governador e ameaçou o governador no caso não haja mudança nas bandeiras da pandemia, que isso possibilite a volta às aulas, eu votarei contrário à PEC 280 amanhã na Assembleia Legislativa. Dizia isso o vídeo do nobre deputado. O que aconteceu na segunda-feira pela manhã, o dia da votação, que foi à tarde na Assembleia Legislativa? O que aconteceu? Mesmo em Brasília, né, a gente tem notícia que ele estava em Brasília, o governador, ele deu um jeito de reunir o seu comitê da crise ali e decidiram mudar a cor da bandeira para vermelha, para poder possibilitar a volta às aulas, para poder contemplar o deputado que à tarde votaria na PEC 280. Então, essas circunstâncias, né, que envolveram essa votação no primeiro turno já foi muito duvidosa. E aí a gente vê o ímpeto que está o governo, da necessidade que o governador tem, não o povo gaúcho, que o governador tem de entregar a Corsã para a iniciativa privada. E a gente fica imaginando, né, Rafael, se para o primeiro turno da votação da Assembleia Legislativa da PEC 280, o governador já fez tudo isso, já abriu mão de tanta coisa para os deputados em nome da votação, eu fico imaginando que até ele votar propriamente dita a privatização da Corsã, que é no momento seguinte, no dia da votação da privatização da Corsã, então, é capaz de ele acabar com a pandemia por decreto, para agradar deputados, né,
para que eles votem favorável à privatização da Corsã. Então, este foi o cenário, né, que envolveu essa votação aí da PEC 280. Só para esclarecer, votada no segundo turno, Rafael, a PEC 280 está autorizada. Então, a privatização, a retirada do plebiscito sobre a privatização das estatais, mas ainda não está privatizada a Corsã. Para privatizar a Corsã tem alguns passos ainda. O governador tem que enviar para a Assembleia a mudança do texto constitucional que deu origem à Corsã, porque lá consta que a Corsã, que o Estado tem que ser o sócio majoritário, né, das ações da Corsã, e ele precisa mudar isso na legislação. Então tem mais esta votação depois na Assembleia, e depois a discussão vem para os municípios. E aí nos municípios que a gente precisa também fazer um grande debate sobre esse tema, Rafael. Certo. Rogério, pegando agora, eu gostaria de abordar contigo agora dois dos motivos centrais pelos quais o governador Eduardo Leite defende a privatização da Corsã. Começando pelo seguinte, em 2020 o Congresso Nacional aprovou o novo marco regulatório do saneamento, certo? O governador diz que a Corsã precisa ser privatizada, precisa de capital privado, porque ela não é capaz de atingir as metas do novo marco regulatório do saneamento, que prevê a universalização dos serviços de água e saneamento no país até 2033, podendo depois ser prorrogado até 2040. Mas, enfim, o governador diz que com recursos próprios a Corsã não pode alcançar isso. Esse argumento procede? Olha, Rafael, com o ímpeto que o governador está de entregar, né, a Corsã, ele já falou algumas, com perdão da palavra, já falou algumas besteiras aí, e fica inviável qualquer crédito, né, ao governador nesse processo de tentativa da privatização. Pô, começa com aquilo que tu já falou, que ele disse que não ia privatizar as estatais lá na campanha eleitoral e depois mudou de ideia. Ele diz que mudou de ideia por conta que precisa se adequar o Estado ao regime de recuperação fiscal imposto pelo governo federal, e a gente já, a partir daí, começa a duvidar dele, porque quando tu diz que vai adequar o teu Estado ao regime de recuperação fiscal, tu está dizendo que tu até pode privatizar, então, empresas estatais que são deficitárias, certo? Agora, empresas lucrativas, como é a Corsã, como é que tu vai privatizar com desculpa de se adequar ao regime de recuperação fiscal? Porque a Corsã, Rafael, só no ano passado colocou 480 milhões de reais dentro dos cofres do governo do Estado, pela sua lucratividade. Nos últimos 5 anos foi 1,5 bilhão de reais que a Corsã aportou aos cofres do Estado. Então, como é que tu vai dar justificativa de recuperação fiscal para privatizar uma empresa que é altamente lucrativa para o Estado? Já começa por aí. Quando ele se refere que a necessidade de privatização, ele foi surpreendido, né, pela Lei 14.026, que é o novo marco regulatório, também não dá para confiar. Por quê? Porque se fosse isso, ele teria começado, então, o processo de privatização, depois, agora, ter analisado os vetos do presidente Bolsonaro sobre a Lei 14.026, coisa que aconteceu agora no dia 17 de março de 2021. Então, se ele fosse mesmo surpreendido por esse novo cenário legal, né, do país, ele teria começado a dar jeito, então, a agilizar um processo de privatização na Corsã no dia 18 de março. E no dia 18 de março, o que aconteceu? Ele vai para uma live, né, para as redes sociais, anunciar ao vivo ali que estava privatizando a Corsã, que queria privatizar a Corsã. Ele já desde o ano passado, desde 2020, o presidente da Corsã vem contratando empresas de consultoria sem licitação, fez contratos com várias empresas, aí no total de mais de 33 milhões de reais sem licitação, com vistas à privatização da Corsã. Consultorias para atuar na Bolsa de São Paulo, consultorias para preparar a Corsã para a abertura de capital, né? Ou seja, não foi pego de surpresa o nosso governador. Ele já tinha essa meta, né, essa ideia de privatizar a Corsã desde antes do anúncio da regulamentação da 14.026, que é o marco regulatório. Então,
Como é que tu vai confiar, Rafael, num governador que diz e logo depois desdiz, né? Não dá para confiar. Só para ter uma ideia, eu estava lendo agora de manhã na imprensa que o governador já tinha anunciado que a Corsã precisa de 10 bilhões de reais para essa universalização. E que, como ela não tem condições de oferir esses recursos, é necessário, então, a privatização. Pois bem, nós, os técnicos da Corsã, se reuniram e, por conhecerem os números, conhecer as possibilidades da Corsã, demonstraram, né, que sem a privatização, a Corsã chega, em 2033, a mais de 10 bilhões de reais de arrecadação não, de aporte de recursos sem necessidade de privatização. Então, se tem essa condição, o presidente da Corsã sentindo, então, que nós demonstramos que aos 10 bilhões a gente chegaria, agora me surpreende uma reportagem do próprio presidente da Corsã, o Jornal do Comércio, dizendo que não é 10 bilhões, precisa de 15. Não, só um pouquinho. Tu não pode brincar assim com números, né, tão grandiosos e de uma importância tão grande que é a questão do saneamento. Porque ele mesmo tinha dito que 10 bilhões é um valor técnico, né, que foi chegado com análises técnicas sobre todos os dados que tinha a Corsã. Como nós demonstramos que a Corsã pode sim chegar a esses recursos sem a privatização, agora já começou a mudar o discurso para 15 bilhões da necessidade. Então, é isso que está acontecendo hoje na tentativa de privatização, um cenário totalmente inconfiável por parte do Estado, porque tu dizer que a tua empresa estatal não tem condições, e tem um fator muito interessante, Rafael, que eu queria trazer aqui para vocês também, que o presidente da Corsã, ele não conhece nada de saneamento, para começo de conversa, né? Seria a mesma coisa que botar eu a gerenciar um banco, né? Seria a mesma coisa que botar eu a gerenciar um banco. Ele não entende nada de saneamento. O PSDB, o Eduardo Leite, trouxe ele lá de São Paulo, porque ele já tinha experiência em abertura de capital de empresa estatal, certo? Para tu ver como o Eduardo Leite já vinha pensando nisso há muito, né? Então ele veio de lá para isso, só para privatizar a Corsã. Pois ele diz aí que a Corsã precisa ser privatizada para também mais um motivo, né, para essa necessidade de privatização dita pelo Estado, é que a Corsã precisa tirar certas amarras que o serviço público impõe à estatal, no sentido de agilizar suas obras, de poder entregar mais, né, o produto aos prefeitos e aos usuários. Pois eu vou dar um dado aqui para vocês, e vocês vão ver quais são as amarras, né, que o governo do Estado impõe à Corsã. Que não é o serviço público em si, são os gestores, né? Pois nós, aqui para Santiago, né, uma cidade perto aqui de Santa Maria, Santiago está, desde março do ano passado, com uma licitação da estação de tratamento de esgoto ali para Santiago, já licitada, já finalizada a licitação, já homologada a licitação, e o presidente Barbucci, esse mesmo que diz na imprensa que a Corsã precisa se livrar de certas amarras, ele sentou em cima desse edital de licitação, dessa licitação, e até hoje não iniciou as obras da estação de tratamento de esgoto de Santiago. Vejam bem, nós estamos falando de mais de um ano já, com a licitação homologada, e o atual presidente e o governador, né, não autorizaram o início das obras em Santiago. Gravataí, o prefeito reclama de falta d'água semanalmente na imprensa, e culpando a empresa pública Corsã. Gravataí também está desde maio do ano passado com a licitação já homologada na mesa do presidente Barbucci, só para uma assinatura para iniciar a obra de 4,7 milhões lá em Gravataí, e simplesmente ele não manda começar. Então, quais as amarras mesmo que tem o serviço público? O serviço público não tem amarras, ele tem condições, que é na tentativa, né, que os gestores não metam a mão naquilo que é público, né? Então, tem algumas imposições legais, assim, tem que ter licitação, tem que ter algumas regras, assim,
justamente para coibir certos abusos dos gestores, né? Fora isso, não tem amarra, é só o gestor querer fazer. E nesse exemplo que eu trouxe para vocês aqui, fica claro, claríssimo, a preparação, né, o sucateamento da empresa pública visando, né, chegar nesse momento de disputa de opinião pública entre privatizar ou não, apresenta os dados que estão ali. A Corsã não tem capacidade de fazer obras. A Corsã é muito lenta naquilo que ela precisa fazer para entregar o produto aos prefeitos e aos seus usuários. Não é que a Corsã seja lenta. Este gestor e este governador tornaram a Corsã ineficaz, ineficiente, para poder chegar nesse momento agora, Rafael, e fazer esse discurso aí da ineficiência, né, do setor público para trazer fazer a mágica, né? E a iniciativa privada é muito melhor que a empresa pública. Então, fica este recado aqui para vocês, né, do que o governo do Estado está fazendo com a Corsã na tentativa desta privatização. E a gente sabe já de todos os malefícios aí, porque nós não estamos falando aqui, Rafael, de qualquer coisa, nós estamos falando de água, né? E não vale a pena discorrer aqui sobre a importância que a água tem para todos nós seres vivos. E só para alertar, né, a nossa população que está descontente, por exemplo, com os rumos da política tarifária da Petrobras, né, que a Petrobras, mesmo sendo uma empresa estatal, por ela ter ações vendidas na Bolsa, a sua política tarifária ela visa o lucro dos acionistas. E por isso que sobe quase toda semana o combustível, né, o gás de cozinha, o preço que está. E é isso que o governador está propondo para a nossa água aqui no Rio Grande do Sul. Então, muita atenção também sobre esse aspecto tarifário e virá aí com uma privatização, Rafael. Pois então, Rogério, para encerrar, eu queria justamente te fazer uma pergunta nesse sentido. Agora o senhor mencionou a questão das tarifas de gás de cozinha, de gasolina, enfim, diesel. Esse é um exemplo de uma outra empresa, mas a gente não precisa ir muito longe, porque nós temos exemplos, inclusive dentro do nosso estado, de cidades que privatizaram o seu fornecimento de água. Nessa clássica relação entre o público é ruim, vamos privatizar que vai melhorar, eu justamente queria lhe fazer uma última pergunta que é: como foram as experiências de quem privatizou? Agora, recentemente, o Rio de Janeiro também passou por um leilão. Como foram essas experiências? O que elas nos mostraram? Vamos tentar, então, rapidamente aqui fazer um paralelo sobre isso, né? A SEDAI, lá do Rio de Janeiro, então teve um leilão agora de privatização. Foi dividido em 4 blocos, né? O Estado foi dividido em 4 blocos, então a SEDAI, e foi leiloado. Os 3 blocos principais, os que mais arrecadam, né, esses foram arrematados, certo? O bloco que continha os municípios menores, onde não há lucro, né, não foi arrematado por nenhuma empresa privada. Este é o viés, o foco da empresa privada quando vem para o saneamento. Eles não querem saber se o povo está precisando daquele serviço. Eles querem saber se vai dar lucro. Esse é um aspecto. Outro aspecto, Uruguaiana, que foi privatizado em 2011 pela Odebrecht, né, depois já mudou 3 vezes, já agora é BRK, está lá, né? Mas a grande promessa do prefeito na época é que a tarifa ia reduzir 14% e que em 5 anos seria feito o que a Corsã não fez, que seria botar esgoto em toda a cidade. Pois bem, a tarifa lá hoje ainda tem faixas de consumo que a Corsã é mais barata ainda que a tarifa de Uruguaiana, né? E também a questão de esgoto na cidade. Hoje, depois de praticamente 10 anos, ainda vai esgoto in natura para o Rio Uruguai. Então, vejam que não é chegar aqui e fazer um discurso, né, de que a eficácia da empresa privada é melhor e que eles são mais eficientes. Então, inclusive, a Corsã perdeu muito dinheiro do PAC, né, por deficiência dos contratos com empresas privadas que deveriam ter feito os projetos. Por projetos ineficientes e ineficazes vindo da empresa privada, a Corsã, empresa pública, perdeu, no mínimo, 700, 800 milhões de reais para obras aqui no Estado. Então, vejam que não é tão simples assim, não é tão dado isso de que a empresa privada é mais eficaz que a empresa pública. Mas, Rafael, eu quero
aproveitar aqui em 30 segundos e dizer que nós precisamos discutir nos municípios essa questão da tentativa de privatização da Corsan, porque as cláusulas dos municípios com a Corsan, o contrato de programa, onde tem a cláusula 30ª, aqui para nós em Santa Maria, a cláusula 35ª, diz que a Corsan, se deixar de fazer parte da administração indireta do Estado, ou seja, ser privatizada, o contrato com os municípios está rompido. E como todos sabemos, um contrato ele é um ato jurídico perfeito. Então, não tem como uma lei advinda depois da firmatura desse contrato, né, ela não muda o que está no contrato. Então, se a Corsan for privatizada, o contrato com os municípios, se o prefeito quiser e discutir isso com a Câmara de Vereadores, este contrato deverá ser extinto, porque o poder concedente é o município. Então, não é o governador que vai vir dizer aqui em Santa Maria, por exemplo, o que é melhor para nós. Então, o governador está tentando fazer, Rafael, a venda de um ativo que não lhe pertence. O saneamento pertence aos municípios. Isso é legal, isso é de lei. Então, não é ele que vai mudar essa legislação para poder levar adiante aí a sua vontade pessoal. Eu vou dizer aqui claramente a sua vontade pessoal, eleitoral, de usar a Corsan como trampolim, como sinalização para o mercado financeiro do Brasil e do mundo, dizendo, me ajudem a chegar na presidência, que lá eu privatizo tudo. Então, quer fazer a tua carreira política, faz, mas não usa as estatais tão importantes do Estado do Rio Grande do Sul para o seu trampolim político. É isso, Rafael. Perfeito, Rogério Ferraz, eu gostaria de agradecer muito. Perfeito, assim encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença do dirigente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto do Estado do Rio Grande do Sul, o Sindiágua, Rogério Ferraz. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast no nosso site e nas nossas redes sociais. O endereço do nosso site é www.sedufisme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.